Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Mustache. Solta a vinheta! Bom, primeiramente, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, dê aquele joinha para fortalecer, ative o sininho de notificações para você estar dentro por todas as bagaças que vai rolar aqui e compartilhe seu vídeo com seu chefe durante o expediente. Nossa, mano, eu falei seu vídeo? Seu vídeo? Ah, quero morrer. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, hoje eu tô aqui pra falar do Angel Dust, que é uma banda que não é tão conhecida aqui, pelo menos eu não conheço tantas pessoas que conhecem, mas é uma banda bem bacana e eles têm duas fases bem distintas e eu vou estar falando das duas aqui. Bom, primeiramente, o Angel Dust foi uma banda que surgiu em 1984 e na época que eles surgiram, eles faziam um som que era uma espécie de speed metal misturado com thrash metal, uma coisa que meio que estava em voga na Alemanha naquele tempo. E eles eram bem influenciados pelo New Wave of British Heavy Metal e pela cena Bay Area. Os membros fundadores e os únicos dois que permaneceram na banda o tempo todo foram o Frank Banks, que era o baixista, e o Dirk Asmuth, o baterista. O restante da formação foi mudando durante os tempos, por isso que eu não vou falar de todos os membros aqui, porque senão vai dar muito trabalho. Uma curiosidade interessante também é que o nome da banda veio por conta de uma música do Venom, do primeiro álbum. Obviamente, a música se chama Angel Dust. O primeiro álbum da banda é o Into the Dark Past, de 1986. Que, como eu falei anteriormente, é aquele speed metal barra thrash metal que estava rolando ali na Alemanha. Tinham várias bandas que estavam surgindo fazendo esse tipo de som, com riffs bem cavalões, bem cascudos. Bateria, obviamente, naquela velocidade ali o tempo todo. E foi o único álbum que contou com o Ron Kamer como vocalista e também como guitarrista. Aí 2 anos depois, em 1988, veio o segundo álbum da banda, o To Dust You Will Decay. Que teve uma troca de vocalista já. Nesse segundo álbum entrou o S.L. Cole, que foi um cara que depois que saiu, cantou em outra banda que é bem quista aí pela galera do underground, que é o Scanner. Ele gravou um álbum com eles. E aqui a banda já teve uma pequena mudança no som. Eles ainda praticavam o speed metal, mas já com os resquícios de power metal, daquele power metal old school a la Halloween que rolava naquela época também. E o S.L. Cole era um vocalista bem mais versátil. Ele conseguia atingir uns agudos e também os refrãos desse álbum estão ali bem mais pegajosos. Então tem umas faixas bem legais ali, tipo Mr. Inferno, Wings of an Angel e a faixa título. Uma curiosidade é que esses álbuns são bem difíceis de achar. De vez em quando alguns selos eles relançam esses álbuns e você não encontra eles no Spotify. Aí em 1990 a banda entrou num hiato. Depois de bastante tempo, o Frank Banks e o Dirk Asmuth resolveram ressuscitar a banda numa formação completamente diferente e também numa pegada de som bem diferente do que eles fizeram no speed metal ali dos 2 primeiros álbuns. Daí eles recrutaram o Dirk Turrish, que foi o vocalista desse álbum até o último e tem um vocal bem particular, e o Steven Banks, o irmão do Frank Banks, como tecladista. Isso culminou no primeiro álbum dessa formação, que foi o Border of Reality, de 1998. 10 anos depois do To Dust You Will Decay. Como eu falei, esse álbum apresenta uma mudança completa no som. Ali os caras começam a fazer um power metal moderno, ainda com os riffs bem carregados, bem agressivos, meio thrash metal também, com bastante teclado e uma pegada progressiva em algumas faixas. Esse álbum é sensacional e apresenta vários destaques, então tem Border of Reality, Nightmare. Conforme ele vai passando, ele vai ficando mais progressivo, com algumas faixas mais longas e algumas peripécias instrumentais, como por exemplo na poderosa e progressiva When I Die, que já emenda na Where the Wind Blows. São 2 faixas bem longas com vários momentos instrumentais diferentes ali. E um boato interessante é que a faixa No More Faith é uma brincadeira porque o Angel Dust, a banda, eles eram associados ao Faith No More por causa do álbum Angel Dust do Faith No More. Então eles fizeram a música No More Faith. Piadinhas.
E também esse álbum apresenta duas covers, né? Na versão normal dele tem a cover da Spotlight Kid do Rainbow, que ficou bem interessante. O Rainbow já tinha essa coisa meio proto-power metal, então casou bem com o som dos caras. E uma versão sensacional da Easy Living, da banda clássica setentista de hard rock Uriah Heep. Apenas um ano depois, os caras lançaram outro álbum, que foi o Bleed. E também tem outra capa sensacional. E apesar de ser um álbum também nesse power metal mais pesado e mais moderno, ele é um pouco mais direto e até mais dark do que o álbum anterior, então eles deixam as paradas progressivas um pouquinho de lado. Ele inicia com uma faixa bem interessante, que é a faixa título. Ela tem uma pegada meio Edge of Thorns do Sabotage. Se você conhece o Sabotage, você vai conseguir associar, vai conseguir perceber. Tem duas faixas bem interessantes que são a Follow Me Part 1 e a Follow Me Part 2, que a primeira ela é uma balada bem emocionante assim, e a segunda tem uma pegada bem mais pesada e ela reprisa alguns momentos da primeira. São dois momentos bem legais. Surrender tem uma pegada sensacional com umas guitarras bem pesadonas. E o álbum se encerra com outra balada bem tristonha, que é a Liquid Angel. Os caras estavam meio deprê nessa época, eu acho. Em 2000 eles lançaram um álbum que é sensacional e é o meu favorito da banda, que é o Enlighten the Darkness. Ele tem essa pegada mais power metal moderna, algumas músicas mais cadenciadas. Eu acho ele bem rico musicalmente falando. Ele é meio que uma continuação do que a banda vinha fazendo até então, de uma forma brilhante. Ele tem umas faixas bem emocionantes, né? Já começa com a Let Me Live, que é bem legal. Enjoy, que tem uma pegada com alguns arranjos meio eletrônicos, até uma coisa meio industrial. E tem uma dobradinha sensacional, que é uma música que se chama First in Line, que é uma baladinha bem curta, voz e violão, e ela dá entrada para uma música brutalmente sensacional, que é a Cross of Hatred. Ela tem uma mensagem bem contundente, assim, falando sobre a experiência de um soldado na guerra, né? Matando em nome da religião ou coisa do tipo. Bem brutal, tanto musicalmente quanto na parte lírica. E outro detalhe interessante é que tem a Birgit, não sei pronunciar o nome dela, Birgit Zacher, alguma coisa do tipo, que já participou de algumas bandas tipo Tiamat, Sentenced e Moonspell, fazendo backing vocals ali. Então ela tá ali em duas faixas. Na The One You Are, fazendo uma parte lá só dela, e na I Need You participando como backing vocal do refrão. Ela adicionou bastante para esse refrão, ficou muito bonito. E até então, infelizmente, o último álbum da banda, o Of Human Bondage, de 2002. Ele tem uma pegada mais pesada e mais direta se comparado com o anterior. Eu diria que é o álbum mais pesado dessa segunda fase da banda, embora eles sempre tenham mantido o peso em todos os álbuns. Apesar de ser um álbum muito bom, bem sólido, estranhamente, pelo menos até onde eu vi na última turnê que eles estavam fazendo, eles não estavam tocando nenhuma música desse álbum. Talvez tenha tido algum show mais recente que eles tocaram, mas pelo menos os últimos que eu chequei os setlists, eles não tinham tocado. Mas esse álbum tem vários momentos legais. A faixa título é uma pedrada que tem um refrãozão marcante. Inhuman é muito legal. Disbeliever, que é uma semi-balada ali bem sombria e depois fica bem pesada. Unite, que seria uma música perfeita para agitar em shows. Outra semi-balada sombria sensacional, que é a The Coatsman, que é uma das minhas favoritas da banda. E outro detalhe interessante é que esse álbum encerra com uma cover do Seal. Sim, do Seal. E essa música tem uma roupagem pesada, né? Uma coisa metal mesmo, mais simplificada se comparada com a música original do Seal, mas é bem legal. Aí a última formação ficou ativa até 2004, o Dirk Tourist resolveu sair. Eles tiveram a entrada de um novo vocalista, que foi o Carsten Kaiser. Ele ficou na banda ali até 2009, mas a banda teve poucos shows, pouca atividade e ele acabou não gravando nada com eles. Em 2016 eles se reuniram com o Dirk Tourist de volta nos vocais. Depois eles ficaram fazendo alguns shows, alguns festivais e ficaram muito tempo anunciando um álbum novo. Em 2022, o baixista Frank Banks infelizmente faleceu, F no chat, mas a banda continuou. Eles haviam anunciado um álbum novo e até anunciaram o nome dele. O nome do álbum seria Ghosts.
Mas até então, nenhuma novidade sobre isso. Eles tocaram 2 faixas inéditas que são desse álbum em alguns shows, só que não há nenhuma previsão de quando esse álbum vai ser lançado, se for lançado algum dia. Mas a vida dos caras hoje basicamente é se reunir de vez em nunca pra tocar em alguns festivais. Mas é uma banda bem legal, tem 2 fases bem distintas ali. Eu gosto muito particularmente da segunda fase, embora eu também ache a primeira fase interessante. E é isso, deem uma conferida na banda, digam pra mim o que vocês acharam aí nos comentários. E mais uma vez, não se esqueçam de seguir o canal, dá um like nessa bagaça, compartilhe o vídeo com a sua vizinha. E é isso aí. Um abraço, pai. Happy birthday!